Olá, galera do Terceirão, sejam muito bem-vindos ao nosso Hora do Saeb de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu irei acompanhá-los durante esta atividade. Vamos verificar o título da nossa aula. Esta aula ela tem como título Globalização e Desigualdades, um mundo cada vez mais conectado e desigual. Conteúdo: globalização e desigualdades socioeconômicas em âmbito local, regional e global. Agora que vocês já conhecem o título da nossa aula, a gente vai de praticando. Bem, antes de começarmos a resolução das questões propostas aqui para esse Praticando de Geografia, eu gostaria de esclarecer aqui com vocês como é que a gente vai proceder para resolver essas questões. Eu tenho 4 questões e elas têm como base o título da nossa aula e eu vou resolver uma questão por vez. E a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou fazer primeiramente a leitura de toda a questão. Ao finalizar a leitura, você já pode colocar lá no chat a alternativa que você considerar correta e depois a gente volta novamente para a questão para fazer uma análise detalhada e buscar a nossa alternativa correta, bem como entender também por que as outras alternativas estão incorretas, certo? Agora, sem mais delongas, a gente vai à nossa primeira questão aqui do Praticando de Geografia. Acompanhe aqui comigo. Bem, a primeira questão diz o seguinte: a globalização é um processo que tem impacto direto na forma como o mundo se organiza atualmente. Sobre o conceito de globalização, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. Globalização é um processo exclusivamente econômico que trata apenas da exportação de produtos industrializados entre países. Letra B. Globalização é a unificação completa das culturas mundiais, eliminando as diferenças entre os povos. Letra C. Globalização é um processo recente e limitado apenas aos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte. Letra D. Globalização é um processo de integração entre países e regiões marcado pela intensificação das relações econômicas, culturais, tecnológicas e informacionais em escala mundial. E a letra E diz que globalização é o processo de fechamento das economias nacionais para proteger a produção local, reduzindo a circulação de bens e pessoas. Vocês já podem colocar lá no chat a resposta que vocês consideram como correta. E para a resolução dessa questão, vocês precisam basicamente ter uma definição de globalização aí já sistematizada na sua cabeça, certo? Então, como é que a gente pode definir globalização? A globalização é este momento de maior integração, de maior conexão entre lugares e pessoas. E essa maior conexão e integração entre lugares e pessoas é feito ali conforme os meios de transporte e comunicação que a gente tem. E esses meios de transporte e comunicação, eles vão evoluindo. Isso faz com que cada vez mais a gente tenha uma maior conexão e integração entre os lugares. Essa conexão entre lugares, pessoas, essa integração, ela acontece na dimensão política, econômica, cultural e social, certo? Com base nesse conhecimento, fica mais fácil a gente encontrar a alternativa correta da nossa questão e é isso que a gente vai verificar. Acompanhe aqui comigo. A questão de número 1, ela quer saber basicamente o que é a globalização, o conceito. Então a gente vai atrás da alternativa que tem ali a melhor definição do que seria a globalização. Vamos à letra A. Globalização é um processo exclusivamente econômico. Já começou errado, né? Porque a globalização, ela envolve também a dimensão cultural e também a dimensão política, né? Trata apenas da exportação de produtos industrializados. Também está errado, porque a globalização não trata somente disso. Letra B. Diz que a globalização, ela é a unificação completa das culturas mundiais, eliminando as diferenças entre os povos. Olha, a globalização até uniu muitos povos, né? Só que ela não eliminou essas diferenças existentes entre os povos. Tanto é que a gente tem a chamada xenofobia, que é a aversão da pessoa a estrangeiros no território do seu país, certo? Letra C. Então, a letra B a gente também vai eliminar, tá? Letra C. Globalização é um processo recente e limitado apenas aos países desenvolvidos da Europa e da América. Então, o que a gente observa? A globalização é um fenômeno global, ela atinge todo o planeta, mas a intensidade é diferente. Ela é mais intensa nos países mais ricos, de fato,
e menos intensa nos países mais pobres. Contudo, ela não acontece apenas nos países da Europa e da América do Norte, que são países ali ricos, né? Em especial, no caso da América do Norte, o Canadá e os Estados Unidos, certo? Então a gente vai também eliminando a letra C. A letra D diz que globalização é um processo de integração entre países e regiões, marcado ali pela intensificação das relações econômicas, culturais, tecnológicas e informacionais em escala mundial. Professor, eu estou achando que é a letra D. A gente vai deixar um pontinho aqui e aí a gente vai analisar a letra E para verificar se de fato a D é a nossa alternativa correta, certo? A letra E diz o seguinte, que a globalização é o processo de fechamento das economias nacionais para proteger a produção local, reduzindo a circulação de bens. Olha, a globalização, ao contrário, ela abre mais a economia porque a gente intensifica a circulação de mercadoria e as trocas comerciais. Portanto, a letra E também a gente pode descartar. De fato, a nossa alternativa correta é a letra D de dedinho, que eu vou sinalizar aqui, certo? E a gente observa que, aqui no nosso gabarito, que a alternativa correta é a letra D, então a globalização é este momento de maior integração, de maior conexão entre lugares e pessoas, e também de maior circulação ali, né? De mercadorias, né, fluxo de capital, que é dinheiro também. A gente tem uma maior integração também, tanto do ponto de vista político, econômico, como social e também cultural, certo? Bem, a gente vai dar continuidade e nós vamos verificar agora a nossa segunda questão. Acompanhe aqui comigo. A segunda questão diz o seguinte: a globalização é um processo histórico que envolve ali a intensificação das relações econômicas, culturais e sociais entre diferentes partes do mundo. Sobre a origem desse processo, é correto afirmar que, vamos à letra A. A globalização começou no século XXI com a criação da internet e das redes sociais. Letra B. A globalização tem origem na Revolução Industrial, quando os países europeus começaram a se industrializar e eliminaram as desigualdades sociais. Letra C. O processo de globalização teve início com a expansão marítima europeia nos séculos XV e XVI, quando se estabeleceram conexões comerciais e culturais entre os continentes. Letra D. A globalização surgiu após a Primeira Guerra Mundial como uma forma de reconstrução dos países europeus. E a letra E diz que a globalização sempre existiu da mesma forma, desde a pré-história, pois os povos sempre se comunicaram entre si. E aí, deu para marcar já a alternativa correta? Olha, o que eu preciso saber para resolver a questão de número 2? Você precisa saber ali sobre a origem do processo de globalização, sobre quando ele surgiu. Nós não temos ali um consenso, não é 100%, tá? Mas assim, a maior parte dos estudiosos consideram que o comecinho, a gênese, o início ali do processo de globalização foram os séculos XV e os séculos XVI. Quando a gente tem ali o processo de expansão marítimo-comercial, e esse processo de expansão marítimo-comercial intensificou as conexões ali entre povos e continentes que a gente tinha descoberto ali naquele momento, certo? Bem, isso vai fazer com que a globalização apareça nesse momento, mas ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos processos históricos, certo? E aí a gente tem que entender que, durante as revoluções industriais, por exemplo, a gente tem a intensificação, aliás, a consolidação do processo de globalização. A globalização, ela vai ali se consolidar, certo? Bem, essa consolidação do processo de globalização, ela continua. E essa continuação da consolidação da globalização, ela vai se dar ali, em especial também, a partir da década de 70, com os avanços tecnológicos, certo? Com base nessa informação, a gente vai analisar as alternativas das nossas questões. Acompanhe aqui comigo. Bem, a letra A da nossa segunda questão aqui diz o seguinte:
A globalização começou no século XXI com a criação da internet e das redes sociais. A gente viu que a globalização ela não começa nesse momento, tá? Ela começa lá no século XV e XVI com a expansão marítimo-comercial e aí ela vai se intensificando, né? E um dos momentos de intensificação são as revoluções industriais, assim como ali os avanços tecnológicos que a gente vai ter no século XX, tudo bem? Então ela não começa ali somente no século XXI e a gente vai descartar já a letra A. A letra B diz que a globalização tem origem na Revolução Industrial, quando os países europeus eles começaram a se industrializar e eliminaram as desigualdades sociais. Olha, a globalização ela vai se consolidar ao longo das revoluções industriais. E lembrando também que os países europeus, conforme foram se industrializando, eles não foram eliminando ali as desigualdades sociais. Portanto, também a gente vai descartar a letra B de brigadeiro, certo? A letra C diz que o processo de globalização ele teve início com a expansão marítimo europeia no século XV e XVI, quando se estabeleceu conexões comerciais e culturais entre os continentes. Professor, eu estou achando que é a letra C. Eu vou deixar um ponto de interrogação e a gente vai analisar as demais alternativas, tá? Porque já temos duas, a letra D e a letra E. Bem, a letra D diz que a globalização surgiu após a Primeira Guerra Mundial como uma forma de reconstrução dos países europeus. E ela não surgiu no pós-Primeira Guerra Mundial, né? Na realidade, ela vai se intensificando ao longo dos processos históricos. Então, a gente vai eliminar aqui a letra D também. A letra E diz que a globalização ela sempre existiu da mesma forma, desde a pré-história, pois os povos ali sempre se comunicaram. É verdade, os povos sempre se comunicaram, mas não da mesma forma, né? Hoje a gente se comunica de uma forma bem diferente do que a gente fazia recentemente, por exemplo, há 50 anos atrás. Portanto, analisando novamente a letra C de casa, a gente observa que, de fato, ela é a alternativa correta, porque diz que a globalização, na sua gênese, no seu começo, começa ali no século XV e XVI, quando se estabeleceram conexões mais intensas, tanto do ponto de vista comercial e cultural, né, entre os continentes que nós tínhamos naquele momento. Então vamos lá, o gabarito, a gente vai verificar que de fato é a letra C, certo? A nossa alternativa correta. E eu gostaria de agradecer a participação, né, dos alunos lá da Escola da Floresta, que também estão aqui neste momento com a gente, certo? Bem, dando continuidade, nós vamos para a nossa terceira questão. Acompanhe aqui comigo. A terceira questão diz o seguinte: a globalização ampliou as conexões entre os países e acelerou o desenvolvimento tecnológico e econômico em várias partes do mundo. No entanto, seus efeitos não foram igualmente distribuídos. Sobre a relação entre globalização e desigualdade socioeconômica, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. A globalização contribuiu para o aumento das desigualdades socioeconômicas, favorecendo principalmente os países mais ricos e grupos sociais com maior acesso a recursos. Letra B. A globalização beneficiou todos os países da mesma forma, principalmente aqueles com menor infraestrutura e tecnologia. Letra C. A globalização eliminou as desigualdades sociais e econômicas entre os países e dentro das cidades, promovendo a justiça social. É o que diz a letra C. Letra D. A globalização reduziu totalmente as barreiras econômicas, permitindo que todas as populações tivessem acesso igual à educação e ao emprego. Letra E diz que a globalização trouxe apenas vantagens econômicas para os países em desenvolvimento, eliminando ali a pobreza e também a exclusão social. E aí, galerinha, conseguiram encontrar a alternativa correta? Bem, para a resolução da questão de número 3, a gente vai precisar ali compreender um pouco um dos efeitos da globalização, que é a ampliação, que é a intensificação das desigualdades, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista econômico. Conforme o mundo ele vai se tornando cada vez mais globalizado, essas diferenças, né, entre ricos e pobres, ela vai aumentando, tanto entre países ricos e países pobres, como também
entre pessoas dentro do território de um mesmo país, dentro do território de qualquer região, por exemplo, de qualquer continente, certo? Isso acontece porque a globalização ela tem um lado muito perverso, conforme afirma Milton Santos, que vê a globalização a partir de três perspectivas, né? Segundo esse geógrafo, Milton Santos, a globalização é ela é posta para a gente como uma fábula, né? Vende-se a ideia de que a globalização ela vai conectar os povos, que ela vai unir os lugares, que ela também vai ajudar no avanço das tecnologias, vai tornar o mundo melhor. Essa é a imagem que a mídia vende de globalização e que Milton Santos diz que é uma fábula, certo? E a gente tem também ele dizendo que a globalização ela tem um lado perverso. E o lado perverso da globalização é que ela vai ampliando as desigualdades sociais e também econômicas, certo? Bem, a gente observa também que ele vai dizer que essa desigualdade em relação à questão da globalização, ela é ampliada porque os países acabam detendo ali mais tecnologias, né? E os países mais ricos vão ficando cada vez mais ricos nesse contexto, e os países mais pobres também vão ficando ali mais pobres nesse contexto de um mundo mais globalizado. E ele vê também a globalização como uma possibilidade da gente mudar essa realidade, certo? A gente pode, obviamente, se aproveitar desse contexto de um mundo globalizado e lutar por uma sociedade mais justa, por uma sociedade ambientalmente mais saudável, certo? Bem, com base nesse conhecimento, fica mais fácil a gente verificar a nossa alternativa correta e a gente vai lá fazer a análise das questões. Acompanhe aqui comigo. Aliás, a análise das alternativas da questão. Eu estou vendo ali que nós já temos participação, né? Temos os estudantes da Escola da Floresta, o José Loureiro da Silva, também lá de São Sebastião, do Atomã, eles estão dizendo que a alternativa correta é a letra C. A gente vai verificar nesse momento se de fato a alternativa correta ela é a letra C. Acompanhe aqui comigo. Bem, ele quer saber ali qual um dos principais impactos da globalização relacionado ali à questão da desigualdade, tanto social como econômica. Bem, letra A. Diz que a globalização contribuiu para o aumento das desigualdades sociais e econômicas, favorecendo principalmente os países mais ricos e grupos sociais com maior acesso a recursos. Professor, pode ser a letra A? Não tenho certeza. Eu vou deixar aqui um ponto de interrogação. Letra B. A globalização beneficiou todos os países da mesma forma, principalmente aqueles com menor infraestrutura e tecnologia. A globalização ela vai beneficiar os países mais ricos, certo? Em detrimento, em especial, dos países que estão ainda se desenvolvendo. Então, a gente pode descartar a letra B. Letra C diz que a globalização eliminou as desigualdades sociais e econômicas entre países e dentro das cidades, promovendo justiça social. A globalização não eliminou, tá? Ela intensificou as desigualdades tanto entre países como também entre pessoas. A letra C, D de dedinho, diz que a globalização ela reduziu totalmente as barreiras econômicas, permitindo que todas as populações tivessem acesso igual à educação e emprego. Olha, ela não reduziu as barreiras econômicas e muito menos possibilitou o acesso igual à educação e a emprego. Vamos eliminar a letra D. A letra E diz que a globalização trouxe apenas vantagens econômicas para os países em desenvolvimento, eliminando ali a pobreza e a exclusão social. Olha, a globalização ela não trouxe apenas vantagens, né? Em especial para os países em desenvolvimento. Às vezes, tem mais desvantagens. Então, a gente vai voltar lá para a letra A, que nós deixamos em stand-by. Essa é a alternativa correta, tá? A globalização ela contribuiu para aumentar ali as desigualdades socioeconômicas, favorecendo principalmente os países mais ricos, né? E grupos sociais ali que têm mais privilegiados, né? Com mais poder aquisitivo. Então, a alternativa correta é a letra A, conforme aparece aqui no gabarito, certo? A gente vai dar continuidade, nós vamos agora analisar a nossa quarta questão. Acompanhe aqui comigo. A quarta questão diz que a globalização ela intensificou o fluxo de mercadorias, capital e informações entre os países, promovendo o crescimento econômico em muitas regiões. No entanto, esse processo também gerou consequências socioambientais relevantes. Sobre os impactos socioambientais da globalização,
assinale a alternativa correta. Vamos lá, ele quer saber um pouco sobre quais são os impactos socioambientais da globalização e a gente vai buscar isso nas nossas alternativas aqui. Letra A. A globalização reduziu a degradação ambiental, pois aumentou a fiscalização ambiental em países em desenvolvimento. Letra B. A globalização contribuiu para o aumento do consumo e da produção, o que intensificou a exploração de recursos naturais e a geração de poluição. Letra C. A globalização eliminou as desigualdades ambientais, garantindo acesso igualitário a recursos naturais em todo o mundo. Letra D. A globalização desacelerou o desmatamento nas regiões tropicais ao promover leis ambientais internacionais mais rígidas. E a letra E diz que a globalização teve apenas efeitos econômicos, não interferindo nos aspectos ambientais ou sociais das nações. E aí, qual alternativa vocês vão marcar como correta? Essa questão ela quer saber um pouco sobre os impactos socioambientais ocasionados ali pela globalização. Olha, a globalização ela vai se intensificando, vai se consolidando, conforme a gente tem também a consolidação do modelo de produção econômico chamado de capitalismo, que é hegemônico na nossa sociedade, certo? Bem, conforme a gente vai tendo a intensificação do processo de globalização, a gente vai tendo o comprometimento do meio ambiente. Isso ocorre porque o modo de produção capitalista, ele pensa no crescimento linear, no crescimento constante. E esse crescimento linear, constante, exige que a gente tenha ali sendo alimentada essa dinâmica de mercado, onde a gente produz cada vez mais mercadorias para que ela seja consumida. Essa produção de mercadorias, obviamente, exige também o consumo de recursos naturais. E para utilizar esses recursos naturais, a gente acaba causando ali impactos ambientais nos ecossistemas de uma forma geral. Além disso, quanto mais a gente consome, mais lixo a gente vai produzir, mais lixo a gente vai gerar. Com isso, a gente costuma dizer que a intensificação do processo de globalização, a sua consolidação, ela vai resultar ali na ampliação do consumo. Nós vivemos numa sociedade que estimula a gente de todas as formas a consumir, e esse consumo, para além das nossas necessidades, sobrecarrega o planeta no que diz respeito à extração dos recursos naturais e também compromete os ecossistemas por conta da produção de lixo que é gerada. Então, a globalização ela contribuiu muito para a intensificação dos impactos ambientais nos ecossistemas de uma forma geral. Com base nessa informação, a gente vai analisar as alternativas aqui da nossa questão. Acompanhe aqui comigo. Bem, então ele quer saber quais são ali os impactos socioambientais da globalização. Vamos à alternativa A. A globalização reduziu a degradação ambiental. Olha, ela não reduziu a degradação ambiental. Ao contrário, ela aumentou, porque aumentou também a produção de mercadorias, aumentou também o consumo, e tanto a produção como o consumo geram ali impactos ambientais que vão degradar solos, que vão degradar todos os ecossistemas de uma forma geral. Então, a letra A a gente já pode eliminar, porque ela diz que a globalização reduziu a degradação ambiental, quando na realidade ela aumentou. A letra B diz que a globalização contribuiu para o aumento do consumo e da produção, o que intensificou a exploração de recursos naturais e a geração de poluição. Professor, estou achando que é a letra B. Pontinho de interrogação, e a gente volta a analisar as outras alternativas, certo? A letra C diz que a globalização eliminou as desigualdades ambientais, gerando acesso igualitário aos recursos naturais entre todo o mundo. Olha, isso não é verdade. A globalização ela sempre vai ampliar as desigualdades, de todas as suas formas, né? Na questão econômica, na questão socioeconômica, por assim dizer, de uma forma geral, e no que diz respeito também ao acesso aos recursos naturais. Basta a gente lembrar que tem muita gente ainda sem acesso à água potável, que inclusive é um bem essencial para o desenvolvimento, né, e manutenção da vida no nosso planeta de uma forma geral. Então, a letra C ela está incorreta. A letra D diz que a globalização desacelerou o desmatamento nas regiões tropicais. Olha, só por aqui a gente já pode eliminar a letra D, perdão, tá? A letra D diz que a globalização desacelerou o desmatamento. Na realidade, ela contribuiu para que a gente tivesse a ampliação
do desmatamento, em especial nas regiões ali de florestas tropicais, para extrair ali os recursos, de uma forma geral, os recursos naturais existentes nessas regiões, certo? E também não promoveu ali leis ambientais internacionais mais rígidas. A letra E diz que a globalização, então a D está incorreta, tá? Só para lembrar. A letra E diz que a globalização teve apenas efeitos econômicos, não interferindo, nos aspectos ambientais ou sociais das nações. Na realidade, os efeitos da globalização não são só econômicos, né? Atinge a dimensão política, a dimensão cultural, social e também ambiental. Portanto, a nossa alternativa correta, de fato, vamos conferir aqui no gabarito, é a letra B, que nós deixamos destacada. Vamos lá? Apareceu aqui? Globalização, aqui nossa resposta correta. Letra B, conforme eu já disse para vocês, e nesse momento a gente vai encerrando o nosso praticando, e agora a gente vai finalizar esse momento com um resumão de tudo aquilo que foi visto no decorrer dessa aula. Acompanhe aqui comigo. Bem, durante a nossa aula de geografia, nós falamos basicamente sobre globalização. E na primeira questão, nós tratamos ali sobre o conceito, sobre a definição de globalização. E a gente viu que a globalização é esse momento de maior conexão entre pessoas, entre lugares. Essa maior conexão só foi possível graças aos avanços que nós tivemos nos meios de transporte e nos meios de comunicação, que conectaram lugares, que conectaram pessoas, e isso obviamente mudou as dimensões políticas, econômicas e culturais, que passaram também a ser mais conectadas entre si, certo? Nós vimos também que com essa maior conexão, aumenta o grau de dependência entre os países ali. Então, as economias, por exemplo, estão mais dependentes uma das outras. É por isso que nesse mundo globalizado, uma crise que afeta um país pode atingir diversos outros países. Na segunda questão, nós falamos sobre a origem da globalização. E eu falei para vocês que a gênese, o comecinho da globalização, foi lá durante o século XV e XVI, no momento que a gente está vivenciando ali a expansão marítimo-comercial. É a partir desse momento que a gente tem ali uma maior troca, uma maior conexão entre os continentes, e a gente considera as revoluções industriais, bem como os avanços tecnológicos da década de 70, o fim da Guerra Fria e consolidação do modo de produção capitalista enquanto hegemônico, como elementos que foram importantes para consolidar a globalização. Na terceira e na quarta questão, nós falamos sobre os pontos positivos e os pontos negativos da globalização. E aí, como pontos positivos, a gente pode citar o aumento do comércio internacional, que se intensificou bastante. Falamos também sobre a difusão tecnológica e também as inovações científicas, que vão ser difundidas com muito mais facilidade dentro desse contexto de um mundo globalizado. Falamos também sobre o acesso a mercados globais para produtos locais. Falamos também sobre a diversidade cultural e o intercâmbio de ideias que se intensifica nesse mundo globalizado. Mas nem tudo são flores dentro da globalização, né? E nós temos os pontos negativos que nós verificamos também no decorrer da análise das nossas questões. Então, pontos negativos: ampliação das desigualdades socioeconômicas que se intensificaram conforme a globalização ela foi se consolidando. Temos também a exploração de recursos naturais em países em desenvolvimento especial, que aumentou, porque aumentou também o consumo, né? Se o consumo aumenta, a produção de mercadorias também aumenta, aumenta também a utilização dos recursos naturais. E a retirada desses recursos naturais causa ali impactos ambientais, bem como também o consumo, que gera cada vez mais lixo, impactando ali os ecossistemas de uma forma geral. E a globalização também traz como ponto negativo o desemprego, né, que assola ali, em especial, aqueles trabalhadores com menor grau de qualificação profissional, e também a concentração de riquezas, tanto em países como em grupos sociais mais favorecidos. Então a gente vê que a globalização, assim como tem pontos positivos, ela traz também pontos negativos, certo? Bem, a gente vai finalizando este momento de atividade aqui do componente de geografia, mas antes eu tenho um recadinho para dar para vocês. Acompanhe aqui comigo. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais,
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.